Bem, bom, professor Fabrício Araújo, e dando continuidade ao nosso estudo sobre a Grécia Antiga, nesse vídeo eu vou buscar falar com vocês a respeito da cidade modelo, da grande cidade clássica da Grécia, que seria Atenas. Mas antes de entrar no conteúdo propriamente dito de Atenas, eu quero conversar com vocês sobre o modo de produção escravista, que vai ser o modo de produção que vai imperar tanto em Atenas quanto em Esparta, a outra grande cidade-estado da Grécia, que nós também iremos abordar em um próximo vídeo, beleza? Galera, o modo de produção escravista, ele apresenta características gerais que o diferenciam do chamado modo de produção asiático, aquele modo de produção baseado na servidão coletiva, beleza? Na minha sociedade de produção escravista, eu já tenho presente a propriedade privada. Eu já tenho aí a origem da propriedade privada. E nós comentamos sobre essa origem no vídeo passado, quando, com o crescimento populacional nos genos, começa a haver uma escassez de terras férteis e, com isso, começa uma disputa por essas terras férteis, formando, em consequência, dois grandes grupos, os proprietários de terra e os não proprietários de terra. Então eu tenho aí, o cerne da propriedade privada, a origem da propriedade privada. E no modo de produção escravista, essa minha propriedade, ela sendo privada, ela pertencendo a alguém, eu tenho uma grande diferença com relação ao modo de produção asiático. Por quê? Porque no modo de produção asiático, a terra ela pertencia ao Estado. Era o Estado que era o dono de todas as terras, ok? Segunda característica, uma diversificação da economia. Eu vou ter nessas sociedades uma economia mais diversificada devido ao desenvolvimento de uma agricultura que não é mais uma agricultura voltada à subsistência, e sim uma agricultura comercial, uma agricultura que vai ter o intuito de comercializar, e também o próprio desenvolvimento do comércio em geral nessas sociedades. Percebam uma coisa, a agricultura deixando de ser predominantemente de subsistência e começando a se criar um caráter comercial em cima da agricultura, começa a se pensar no que produzir, beleza? Começa a se pensar melhor no que produzir devido ao comércio que vai ser feito com esse produto. Isso vai me gerar também o enriquecimento de certos grupos sociais e a decadência de outros, correto? Permitindo aí uma certa mobilidade social. O desenvolvimento do papel político das cidades, uma terceira característica. A cidade ela vai assumir um papel de extrema importância. O centro urbano ele vai passar a assumir nessas sociedades algo de extrema importância, porque no centro urbano eu vou desenvolver várias atividades, como o comércio, o artesanato, e inclusive as atividades políticas, certo? A escravidão, uma quarta característica e óbvia, do modo de produção escravista. Nesse momento, eu vou ter com uma grande importância durante grande parte da história a escravidão por dívida. A gente vai verificar agora, falando sobre Atenas, que a escravidão por dívida ela foi o tipo de escravidão mais empregado até o momento em que foi abolida. Então, a escravidão por dívida ela vai assumir um caráter essencial, primordial nessas sociedades escravistas. Diferente, por exemplo, do Antigo Egito, onde lá a única escravidão existente de fato era a escravidão por guerra, ou seja, o egípcio ele não era escravizado por um outro egípcio, sempre o escravizado era alguém de fora. Dentro da Grécia Antiga e até mesmo da Roma Antiga, como eu vou ter vigente a escravidão por dívida, eu vou ter grego escravizando grego e romano escravizando romano, algo que no modo de produção asiático eu não possuía. Beleza? E galera, nessas sociedades escravistas, a minha divisão social ela vai assumir um caráter censitário, ou seja, ela vai ser uma divisão da sociedade com base na renda individual. Os seus direitos, o seu poder, a sua influência, ele é condicionado à sua renda, beleza? Quanto mais renda, mais direitos, mais poder político você terá. Diferentemente da sociedade da Antiguidade Oriental,
onde eu tinha uma sociedade que era muito mais organizada em estamentos, por critério aí de nascimento. Era uma sociedade onde havia pouquíssima mobilidade social, beleza? Era uma mobilidade social, na verdade, quase inexistente. Já na minha sociedade de produção escravista, que utiliza o modo de produção escravista, eu tenho uma mobilidade social permitida. Eu tenho uma mobilidade social sendo algo muito mais comum, beleza? Até porque na sociedade da Antiguidade Oriental, a religião ela justificava a sua posição naquela sociedade, correto? Então percebam aí características gerais que diferenciam o modo de produção escravista do modo de produção asiático baseado na servidão coletiva. Agora sim, vamos começar a falar propriamente dito da cidade de Atenas. Bom, primeiramente, pessoal, Atenas é localizada na península, na região ali da Ática, né? Na Península Balcânica, ao norte da Península Balcânica. Percebam aí nessa imagem que a cidade de Atenas ela não era uma cidade litorânea, ok? Era uma cidade próxima ao litoral. E aí eu tenho em destaque também nessa imagem o Porto do Pirineu, que vai ser um porto fundamental para a economia ateniense. Então notem aí que a cidade de Atenas ela é mais ao interior dessa região da Ática, ela não é uma cidade litorânea, beleza? Por que Atenas vai ser tão importante, Fabrício? Galera, Atenas vai ser de extrema importância porque é em Atenas que eu tenho o desenvolvimento da democracia, inclusive é um dos fatores mais cobrados em vários vestibulares quando se fala em antiguidade clássica, quando se fala em civilização grega, se fala quase que certamente em democracia, beleza? Democracia na antiguidade clássica, democracia ateniense no caso, é um tema muito abordado em várias provas quando se fala em antiguidade, beleza? A democracia de Atenas ela vai inspirar várias cidades da Grécia, mas nenhuma cidade vai experimentar a democracia como os atenienses vão experimentar, beleza? O povo fundador da cidade-estado de Atenas vão ser os jônios. Lembram deles? No vídeo passado nós falamos sobre os jônios, os povos indo-europeus que se alojam na Península Balcânica. Os jônios, eles possuem uma forte preocupação com a cultura em geral, com a arte, com o teatro, com o desenvolvimento da oratória, beleza? Então, já que Atenas foi uma cidade formada dos jônios, aí a gente nota uma herança muito forte que vai estar presente no decorrer do desenvolvimento de Atenas. Essa preocupação com o teatro, com a cultura, com a arte em geral, com a arquitetura, né? Algo que vai estar presente, inclusive, nas produções atenienses mesmo, né? Eu vou ter o equilíbrio como uma marca da arte ateniense, certo? Como a sociedade ela era formada em Atenas, Fabrício? Vamos lá. A minha organização social era uma organização social censitária, como eu mencionei agora há pouco. Essas sociedades elas vão assumir um caráter censitário, beleza? Então, em Atenas eu tenho uma sociedade censitária, onde você possuindo mais renda, automaticamente você possui mais direitos. O elemento de riqueza, o elemento da renda principal em Atenas era a terra. Eu tinha a terra ainda como principal elemento de renda, principal elemento de riqueza. E, devido a ser uma sociedade censitária, devido a ser uma sociedade organizada de acordo com a renda, a sociedade ateniense ela vai ser uma sociedade que apresenta certa mobilidade social, sim, ok? E aí, lembrando, meus queridos, que mobilidade social se refere tanto à ascensão econômica quanto à decadência econômica, beleza? Porque geralmente quando a gente fala em geralmente quando a gente fala em mobilidade social, o aluno pensa logo em ascensão social, mas mobilidade social também se refere à decadência social, ok? Quais são os principais grupos que formam essa sociedade ateniense? Eu tenho no topo da sociedade, representando a elite da sociedade, os eupátridas,
que eram os latifundiários, os bem-nascidos, né? Os grandes proprietários de terra, aqueles que possuíam as melhores terras dentro de Atenas, as terras mais rentáveis. Eu tenho abaixo deles os demiurgos, que eram os comerciantes, aqueles que vão possuir dinheiro devido à expansão do comércio, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, eles não possuíram o quê? Terras, que era fundamental na minha sociedade ateniense. Então, eles têm dinheiro, mas não têm, ou têm pouquíssimas terras. Beleza? Abaixo deles eu tenho os georgóis, que eram pequenos proprietários, que além das suas propriedades serem pequenas, né, serem minifúndios, eram terras que não eram tão rentáveis, não eram boas. Então eram as piores terras de Atenas. Elas estavam aí na posse dos georgóis. Abaixo deles eu tenho os tetas, que eram aqueles que não possuíam terras, e abaixo, na base da sociedade, eu tenho os escravos, correto? Um aspecto com relação a isso, galera, com relação à escravidão em Atenas, aos escravos. O principal método de se conseguir escravos em Atenas é por meio da escravidão por dívida. Então, a principal metodologia para se obter escravos em Atenas é por meio da escravidão por dívida, beleza? Por meio da escravidão por dívida. Ou seja, o próprio ateniense é que escravizava o outro, correto? Galera, se eu tenho grupos organizados dessa forma, alguns donos de grandes propriedades de terra, outros que se dedicavam ao comércio, outros que já possuíam terras que não rendiam tanto assim, terras ruins, eu vou ter, claro, uma diferença de interesses nessa sociedade. Os eupátridas, eles vão ser mais conservadores, eles não queriam mudança nenhuma na organização de Atenas porque eles eram privilegiados, eles estavam no topo da sociedade. Mas será que os demiurgos, os georgóis e os tetas, e até mesmo os escravos pensavam dessa forma? Mas bora considerar até os tetas, porque os escravos não possuíam direito nenhum em Atenas. Os demiurgos, eles buscavam algumas mudanças em Atenas, mas mudanças moderadas, de caráter moderado. Eles não queriam mudanças estruturais na sociedade, porque apesar deles estarem abaixo dos eupátridas, eles eram um grupo, de certa forma, privilegiado em Atenas. Já os georgóis, esses pequenos proprietários, e os tetas, que nem terras possuíam, esses aí já queriam mudanças radicais na sociedade ateniense. Eles queriam mudanças aí que fizessem eles ter poder político, ter mais direitos nessa sociedade e até mesmo uma melhor condição de vida, de certa forma. Então, georgóis e tetas vão ser dois grupos muito insatisfeitos com essa organização social de Atenas. E outro aspecto, pessoal, é o seguinte: a concepção de direito na antiguidade clássica ela é diferente da nossa concepção de direito, do nosso conceito de direito, pois hoje nós trabalhamos com a isonomia jurídica, ou seja, um direito só é direito se ele for acessível igualmente a todos, beleza? Na antiguidade, o direito ele não era visto dessa forma. Percebe que ainda agorinha eu te falei, quanto mais renda, mais direitos você possui. Então, o direito na minha sociedade da antiguidade clássica, ele era um sinônimo de privilégio, na verdade. Hoje em dia, na nossa sociedade, o direito ele não é um privilégio. Ele é algo que é acessível a todos, da mesma forma. Já, pelo menos na teoria, né? Já na minha sociedade da antiguidade clássica, por exemplo, na minha sociedade ateniense, o direito ele vai ser um privilégio. O direito vai ser um privilégio de quem possuía terras, principalmente. Beleza? Vamos lá então falar da organização política em Atenas. A política em Atenas, pessoal, ela vai passar por uma monarquia, por uma oligarquia, até se chegar em uma democracia. E como essa imagem ela demonstra, eu tenho aí essa mudança política de acordo com o crescimento da população
e também congruindo com uma maior participação na questão política, beleza? Ou seja, em um regime monárquico, onde a população de Atenas era menor, eu tinha uma menor participação na política. Eu tinha menos atenienses participando da política, no caso, beleza? Na época da oligarquia, e aí quando eu tenho a oligarquia e quando eu tenho a democracia, o número da população, a quantidade populacional vai aumentando e também aumenta a participação nessas questões aí políticas, beleza? Então, a monarquia, ela vai se dar no século X a.C., vai se referir à fase dos genos, onde eu tinha lá os reis, os basileus, né? Onde eu tinha o pater. A oligarquia, ela vem no século 8 a.C., vai ser a fase das frátrias e tribos, quando eu vou ter, na verdade, algumas famílias tendo o poder político, governando, beleza? Na fase da oligarquia, eu tenho duas instituições políticas que são muito importantes. É o arcontado e o areópago. O arcontado, ele vai ser formado por 9 líderes eupátridas, beleza? 9 líderes eupátridas. E o areópago, ele vai ser um conselho de eupátridas. Então, olha só, o arcontado, esses 9 líderes eupátridas aí, era quem de fato na fase da oligarquia possuía o poder, tinha o poder de decisão política, beleza? Percebam outro aspecto também. Só participa do arcontado e do areópago eupátridas. Então, na fase oligárquica de Atenas, o poder político estava centralizado exclusivamente nas mãos dos eupátridas, correto? Nesse momento, meus queridos, é importante ressaltarmos 2 acontecimentos significativos para a sociedade ateniense: o empobrecimento dos pequenos proprietários e a expansão do comércio. Galera, muita atenção ao empobrecimento dos pequenos proprietários. Por quê? O que vai acontecer? Os georgóis, eles possuíam terras ruins, terras que não rendiam um bom cultivo, correto? Então, os georgóis, eles vão começar a ter grandes dificuldades em se sustentar. Nisso, tendo grandes dificuldades em se sustentar devido à sua terra ser uma terra ruim, os georgóis vão começar a pedir empréstimos, a fazer empréstimos, tanto com os demiurgos como com os eupátridas. Quando ele fazia esse empréstimo, ele acabava colocando como garantia de pagamento a sua terra. Caso ele não conseguisse pagar os empréstimos, o que aconteceria? A sua terra, ela seria tomada por esse demiurgo ou por esse eupátrida. Então havia aí um processo de hipoteca, né? A terra, ela era hipotecada, a terra, ela era colocada como garantia de pagamento, caso esse pagamento não ocorresse. Então, o georgói ia com o eupátrida do demiurgo, fazia o empréstimo, caso não conseguisse pagar, esse demiurgo e esse eupátrida tomariam posse da sua terra. Mas muitas vezes a terra desse georgói, que era uma terra ruim, não correspondia ao valor do empréstimo feito. Logo, além desse georgói perder a terra, ele ainda continuava devendo. Se ele ainda continuava devendo e não tinha mais a terra dele para dar como garantia, ele automaticamente seria transformado em um escravo por dívida. Então, era esse o processo principal que se dava dentro de Atenas, meus queridos, que fazia com que surgisse o meu escravo por dívida, beleza? E nesse momento da oligarquia, eu tenho um aumento muito grande do número de escravos por dívida. A escravidão por dívida, ela cresce abruptamente, ou seja, cada vez mais esse processo que eu acabei de narrar para vocês, ele se repetia na sociedade, o que vai gerar uma insatisfação muito grande, obviamente, dessas camadas mais pobres que estavam sujeitas a esse processo. Beleza? Um outro acontecimento muito importante desse momento é a expansão do comércio marítimo. A expansão do comércio marítimo, ela vai gerar o enriquecimento dos meus comerciantes.
Então os comerciantes, eles começam a enriquecer cada vez mais dentro de Atenas devido à expansão do comércio, que começa a se tornar, que começa não, que na verdade se consolida como a atividade principal da economia ateniense, esse comércio marítimo. Galera, nesse momento oligárquico, eu vou ter aí, ainda nesse momento, reformas importantíssimas que vão ocorrer em Atenas. Reformas legislativas que começam a ocorrer a partir do século VII a.C. Sobre essas reformas, eu falo